Livro de Salmos, Salmo de número 35, vai nos dizer assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleje contra os que pelejam contra mim. Pegue do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prendam a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. É a minha alma, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim causas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora o meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas ele com a minha adversidade se alegrava, mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim e eu não sabia. Resgatava-me e não cessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação e entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: eia sus
alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor, ó Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará a tua justiça e do teu louvor todos os dias. O Salmo 35 é um clamor de angústia do salmista, aleluias, a ser perseguido por homens que foram outra hora seus amigos, por homens que foram outra hora seus confidentes, por homens que foram outra hora pessoas que assentavam à tua mesa, e então lhe retribuíam o seu amor com maldade, com intento de ódio. Alguns, querido, creem que a conspiração de Absalão e Aitofel são o motivo que o salmista Davi escreve este salmo. Escreve essas maravilhosas palavras aqui. Davi tinha fome e sede de justiça, não da sua própria justiça, não de fazer justiça com as suas próprias mãos, mas buscava a justiça de Deus. E quem sabe você que nessa manhã tirou um tempo para poder estar diante desse smartphone ou dessa Smart TV, assistindo essa live, não tem vivido as mesmas circunstâncias que o salmista está nessas entrelinhas, nessas linhas, nos dizendo o que estava acontecendo. Quem sabe aquele que você tanto amou, aquele que você tanto investiu o teu tempo, tanto deu atenção, lhe virou as costas ou virou o seu inimigo, te pagou, querido, todo o bem que você fez a ele, a ela, com o mal, retribuindo todo o teu amor com ódio à sua vida. Quem sabe o quadro que você vive hoje é o mesmo quadro a qual o salmista está dizendo. Olha o que ele diz no versículo 1: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Pleiteia contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Davi não está procurando aqui, por mais que ele tinha fome e sede de uma justiça, Davi aqui não está procurando fazer justiça com as próprias mãos, não. Perdão. Davi está buscando em Deus. Olha o que diz o verso 3 do Salmo de número 35. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma: eu sou a tua salvação. Davi está pedindo a Deus que falasse com a alma dele que ele era a sua salvação. Seus adversários o oprimia e o seu desejo era ver na prática a justiça divina e não a justiça humana sendo feita. Davi era uma pessoa que procurava muito vencer as suas batalhas, colocando a justiça que Deus
o fizesse justiça por ele, porque ele sabia que a justiça própria, ela é enganosa. O pensamento e o coração do homem é enganoso. À primeira vista, ao lermos esse salmo, aleluias, pode-se dizer que o salmo de hoje é um clamor por vingança, mas não. Se nós lermos aqui, poderíamos pensar isso, mas quem conhece e sabe a história de Davi, sabe que toda vingança ele deixava para o Senhor, porque Deus é um Deus de justiça. Ele não procurava fazer, querido, vingança com as tuas próprias mãos. Mas entendo que Davi estava apenas cansado aqui, cansado de lidar com a falsidade, de lidar com a mentira, se lidar com a traição. Ele estava cansado aqui de ver o seu amor, a sua dedicação às pessoas que ele gostava, e as pessoas, na hora que eram de retribuir, pagavam o mal, dava o mal a Davi, enquanto Davi só procurava o bem dessas pessoas. Davi estava cansado de lidar com a falsidade, porque enquanto ele compadecia das pessoas, como diz o versículo 13 e 14 desse salmo, que vai dizer assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Davi buscou na sua angústia aos amigos, às pessoas próximas, e no entanto, ele só encontrou desprezo. No entanto, ele só encontrou alegria na dor que ele estava vivendo, na tribulação. Muitos estavam ali alegres em ver o seu caos, muitos estavam ali alegres em ver a sua situação de calamidade, e muitos estavam ali gostando de ver ele passando por tudo aquilo. Quem sabe assim encontra a sua vida nesse momento. Muitos têm rido, muitos podem te ajudar e não têm te estendido a mão, mas ei, não deixe essa raiz de amargura entrar no teu coração, não. Aprenda neste dia com o salmista que a justiça perfeita vem de Deus. É por isso que Davi estava com fome e sede de ver a justiça de Deus sendo feita. Pastor, o que devo eu fazer então diante dessas pessoas que me oprimem, diante de todas as pessoas que me viraram as costas? Uma única coisa você precisa fazer: se humilhar ainda mais, se colocar em vestimento de saco, como Davi disse que as suas vestimentas eram humildes, se humilhar diante das poderosas mãos do Senhor, ciente que Deus fará justiça, Deus se pronunciará ao teu favor, ao nosso favor, ao meu e o teu favor, querido. Eu creio que Deus, neste dia, se você tem sede e fome da justiça dele, a justiça de Deus será feita, mas não da maneira que você quer, não da maneira que você pensa, e não da maneira que você, querido, quer que Deus faça, não, da maneira dele. Eu sei que você também pode estar cansado, cansada de tanta falsidade. E o que te resta fazer, querido, é o que Davi nos orienta. Mas quanto a mim, quando estava enfermo aqui não é enfermidade no físico, era enojado com a falsidade, com as pessoas zombarem dele, rirem do mal que veio sobre ele. E você sabe que tem pessoas
que quanto mais você é ferido, machucado, perseguido, eles riem e torcem para o seu mal. Mas há um Deus justo que te olha. E o que eu preciso fazer, pastor? Recorra à sua intimidade com Ele. Recorra ao lugar secreto. Chore. Coloque vestimentas de humilhação. E abra os teus lábios e diga: Deus, Tu és o Deus que é a minha justiça. Tu és o Deus que me assiste. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus. Sim. Davi só via falsidade. Enquanto ele compadecia-se das pessoas, as pessoas lhe desejavam o mal. Sim. Essas pessoas se alegravam com a sua desgraça. Essas pessoas festejavam pela desgraça que o salmista passava. Mas enquanto jejuava e orava por elas, enquanto Davi jejuava e orava por elas, elas se reuniam contra, aleluias, ele. Enquanto ele, Davi, lhe fazia o bem, era retribuído com o mal. E quem sabe, essa é a sua história. Assim tem sido a sua história. Quem sabe que tem sido uma desolação para o seu coração, a tristeza constante que você tem vivido. Quem sabe, querido, você está fadigado, indignado, mas você está lutando com as armas erradas. Você está lutando com a arma do ódio, do rancor, com a arma de não liberar perdão. Essas são armas erradas. A arma de um verdadeiro adorador. Em lutas, em perseguições, em dias de agonia, é olhar para os seus algozes, aqueles que te perseguem, aqueles que lhe procuram tirar a vida, e ter a atitude que Cristo teve. Perdoa-os, Pai, porque não sabe o que faz. Lute com as armas certas nesse dia. Armas de amor. Não é porque feriram teu amor, não é porque feriram a sua vida pagando o bem com o mal, que você vai deixar de ser uma pessoa boa. Não, não. Continue sendo a mesma pessoa. Porque só assim, lutando com as armas corretas, Deus há de fazer justiça pela sua vida. Deus há de fazer justiça pela sua vida. Sim. Pastor, o que pensar? Pastor, o que fazer? Como reagir? E aí eu vou te dar a palavra segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. Sim, Andréia, precisamos amar os nossos inimigos. Sim, irmã Helena, precisamos amar aqueles que nos aborrecem, porque amar quem nos ama é fácil, palavra de Jesus Cristo. Sim, eu sei que não é fácil, eu vivo isso, eu sou um ser humano como você, mas precisamos aprender a amar os nossos inimigos. E mais, meu querido, que além de amar os nossos inimigos, devemos orar por quem nos persegue,
para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial, disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 5, versículo 43 ao versículo 48, que nós devemos não só amar, mas orarmos por eles, mas para continuarmos fazendo bem. Lembra que o sábio, ele deixou no livro da sabedoria, em Provérbios, que quando, querido, nós praticamos o bem contra aqueles que nos perseguem, amontoamos sobre as suas cabeças brasas vivas. Brasas vivas. É assim que devemos agir. Então, pastor, como agir? Como Jesus agiu, olhando para aqueles que os esbofeteou, para aqueles que o sentenciou à morte, para aqueles que o levaram ao madeiro, e diz: Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e quando souber, vão se arrepender e vão confessar a Ti como único e suficiente Salvador da vida deles. Somos filhos de Deus, meu amado. Somos filhos de Deus quando compreendemos que os nossos irmãos não deixam de ser, quando decidem nos odiar, nos perseguir, nos caluniar, quando as suas atitudes, por piores que sejam, não podem apagar o amor do Pai em nossos corações, por pior que seja a atitude que tiveram com você, por pior que esteja a traição que você viveu, não se esqueça que você, que somos filhos de Deus, que somos co-herdeiros e herdeiros da graça com Jesus Cristo. Ei, meu amado, a atitude errada do seu irmão não pode, querido, afetar quem você é em Deus, e tu és filho. Temos que entender que as atitudes erradas dos nossos irmãos não deixam de o ser. Aleluias. Quando decidem nos odiar, eles não deixam de ser nossos irmãos, continuam sendo os nossos irmãos. Quando eles nos perseguem, eles não deixam de ser nossos irmãos. Está entendendo porque sua vida está presa? Não rompe, porque você está militando com as armas erradas, com as armas do rancor, do ódio, da mágoa, da inveja. E isso só tem te causado dores insuportáveis. Você precisa entender que a arma que você precisa lutar, ela se chama amor. Porque nós também erramos com nosso Pai, e Ele continua nos amando. Fazemos o nosso Pai sofrer todos os dias com os nossos delitos, com as nossas vidas, sem a direção dEle, tomando as nossas próprias decisões, mas mesmo assim, esse Pai que decidiu nos amar, não importa a atitude que temos, continuamos sendo filhos. Filhos. Ainda que possamos ser como pródigo, o Pai não deixou de amar e não amou menos aquele que saiu de casa. Ele continuou amando, porque filho é filho, irmão continua sendo irmão. Ainda que me odeie, e eu sempre costumo dizer, e quem convive comigo sabe que isso é verdade, há uma alma por trás que precisa ser salva. Há uma alma. E a Bíblia diz que a minha luta não é contra o sangue e nem contra a carne. É contra os principados, as potestades, os dominadores, os governantes do mundo tenebrosos. Você está apontando as suas armas em direção errada. Quem está por tudo isso, quem desde o início
se rebelou, odiou e se engrandeceu, foi o adversário da sua alma. É nele que você tem que mirar e não nas pessoas. Somos filhos de Deus quando compreendemos que os nossos irmãos não nos deixam de o ser quando nos odeia, quando nos persegue. Há uma alma ali por trás que precisa ser sarada. Precisa ser sarada. Quando as suas atitudes, por piores que sejam, elas não podem apagar o amor do Pai em nosso coração. Você está vivendo assim porque deixou o ódio, a intriga, a inveja, a mentira tirar o amor do Pai do seu coração. Tire isso para fora hoje. Tire isso. Quando, querido, ainda você possa estar machucado, triste, pela ingratidão, você pode estar, você me ouvindo agora, tendo esses sentimentos, está triste, está machucada, machucado, por tanta ingratidão, está sofrendo, mas há um remédio hoje, há um bálsamo hoje. E você precisa ser grato, querido, a Deus, porque Ele quer manter o seu coração fortalecido nesse dia. É por isso que você está diante dessa live. É por isso que você está assistindo essa live. Porque Deus quer fortalecer o seu coração. Sim. Eu não posso pensar aqui que Davi desejava o mal aos seus adversários. Eu não posso entender esse salmo dessa forma, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu não entendo esse salmo como um salmo que Davi está procurando fazer o mal aos seus adversários, mas eu entendo que esperava pela justiça divina, que é longânima e misericordiosa, porque essa mesma justiça recai sobre nós todos os dias. Imagina que se Deus pagasse todo o mal que você pratica no decorrer de um dia contra Ele. Imagina se Deus te desse a colheita que você merece todos os dias. Sabe por que você não colhe a colheita que merece? Porque Ele é longânimo e misericordioso com a sua vida, com a nossa vida. Sim, tanto que a sua atitude não era de fazer justiça com as próprias mãos. Davi não era de fazer justiça com as suas próprias mãos. Por isso eu não posso entender que Davi está querendo o mal daqueles que eram seus adversários. Ao contrário, Davi louvava a Deus pela tudo que estava ali acontecendo e procurava esperar a justiça longânima e misericordiosa do nosso Senhor. E sim, fazer o que estivesse ao seu alcance para vê-los bem. Para vê-los bem. Então lute com as armas certas. Não lute com as armas da arrogância, da prepotência, do ódio, do rancor, do revide. Não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Davi, diante das traições, diante dos enganos,
ele buscava uma justiça divina. Era isso que tornava o seu clamor um constante questionamento. Para que, querido, tanto rancor sem causa? Para que tanto rancor, ainda que ele tenha causa, motivo? Não é esse o sentimento que Deus quer que permeie o seu coração, porque esse não são sentimentos de um pai que te gerou. Oh, amados, por mais que seja difícil entender algumas situações que você tem vivido, por mais que seja difícil você engolir, querido, isso que tentam fazer com a tua vida, se faz necessário para o teu crescimento, se faz necessário para que o Pai te olhe e veja: este é o meu filho, a minha filha amada, a quem eu tenho prazer, porque eu sou do coração dele e vejo que é igual ao meu. Sim, irmã Júlia, ainda, minha amada, que por mais que seja difícil entender algumas situações que está acometido a nossa vida, precisamos entender, querido, que há uma justiça de Deus a ser feita em tudo isso e que não cabe esse sentimento ocupar o lugar do amor de Deus em nosso coração. O ódio, o rancor, a intriga, a autossuficiência, em querer ter atitudes que um cristão não deve ter. Não, volte para a cruz, volte a acreditar que a justiça de Deus é bem melhor em tudo isso que está te acontecendo, ainda que mais difícil que seja de entender todo o agir de Deus. E aí, no verso 3 ele diz: eu sou a tua salvação. O Senhor quer te confortar nesse momento. O Senhor quer te confortar dizendo: eu sou a tua salvação, eu sou aquele a quem você deve confiar, eu sou aquele a quem você deve acreditar, ainda que você não entenda a circunstância, acredite que é nele que você precisa confiar. Você não precisa revidar, você não precisa jogar uma palavra maldita. O que você precisa é confiar num Deus de justiça, que é longânimo e misericordioso, e você verá o agir e o manifestar da glória do Senhor. O que é, querido, a nossa oração? O que é a nossa oração? É algo que move o coração de Deus. E que a sua, a minha, a nossa oração hoje seja: julga-me. Julga-me, Senhor, Deus meu. Que a tua, a minha, a nossa oração seja: julga-me, Deus meu. Julga-me, Deus meu, segundo a tua justiça. Verso 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Qual é a sua oração, querido? Eu convido você a repetir essas palavras aí diante desse caos que você está vivendo. Que nós possamos repetir agora juntos. 1, 2, 3, vamos lá. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Entrego em tuas mãos todos os meus perseguidores e todos os que me odeiam sem causa, para que o anjo do Senhor os persiga, como diz o verso de número 6, com a finalidade de preservar-lhe a vida, para que
tenha a oportunidade de arrepender-se e de ser conduzido ao lar celestial. Essa tem que ser a nossa oração. Que o anjo do Senhor os persiga e faça eles caírem em si, para que haja também na vida deles salvação, haja mudança, haja reconhecimento. Então, pastor, como eu devo orar? Julga-me, Deus meu, julga-me, Deus meu, julga-me segundo a tua justiça. Sim, pastor Ricardo, tem momentos que temos que, por mais difícil que seja para nós, recorrermos a essa oração e termos ela dia e noite diante de nós, porque a nossa justiça é vã, a nossa justiça é falha, os nossos pensamentos, o nosso coração é enganoso, mas a justiça de Deus é perfeita, e a justiça de Deus, ao chegar no coração do opressor que nos oprime, ela faz ele se converter dos seus maus caminhos. Lembra que Paulo, meu amado, era um homem que fazia justiça própria com as suas mãos ou com a justiça humana, mas quando no caminho de Damasco ele encontrou com aquele que faz justiça perfeita, ele se fez agora um justiceiro da causa de Cristo. E agora, querido, ele confiava e padecia pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um encontro hoje, deixa o teu coração ter um encontro com aquele que faz justiça, e tu verás o quanto você necessita padecer por amor a Ele. Para, querido, como diz o diácono Newton ministrando louvor, para de ficar lambendo as suas próprias feridas, para de se ficar vitimizando. Toma uma postura de um verdadeiro filho de Deus e arranca do teu coração essa estaca do ódio, do rancor, da justiça própria, e começa a confiar na justiça divina, porque a justiça divina faz o faltoso se arrepender e ter direito à salvação. Que prazer tem Deus em matar aqueles que te perseguem sem salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim. O anjo do Senhor, querido. Como diz aqui o verso de número 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. A justiça, ela só pode ser perfeita vindo dele. Sim. E o anjo do Senhor irá perseguir essa pessoa não para matá-la, com a finalidade de preservar-lhe a vida, para que tenha a oportunidade de arrepender-se, e de ser conduzido ao lar celestial. Seja um agente de paz, meu amado. Eu sei que é difícil, mas seja. É difícil, mas não é impossível, porque Jesus, ele praticou isso. Como um homem, como eu e você. Seja um agente de paz. Que a sua vida, querido, meu amado, que a sua vida glorifique a Deus. Que a sua vida glorifique a Deus de forma que digam sempre, de forma que olhem para você e digam sempre: glorificado seja o Senhor. Vigiemos, meu amado. Vigiemos e oremos neste momento. Eu gostaria e quero, convidar você, se pode, se tem como,
pegar aí, você que tem filhos, seus filhos estão perto de você, suas filhas, se o seu esposo está, quem estiver aí com você, convida ele agora a fechar os olhos e a escutar esse louvor agora. Se você quiser, querido, ajoelhar-se, faça isso, porque no decorrer que nós ministramos esse Salmo 35, Deus colocou algumas situações no seu coração. E Ele falou que você está batalhando com as armas erradas. O rancor nunca é a arma correta. A mágoa, o ódio, a mentira, a inveja, a calúnia, nunca são armas que um cristão, corretas para um cristão. Por mais que você não compreenda o que está acontecendo, acredite que há uma justiça de Deus que quer ser feita em sua vida, se você lutar com as armas certas. Então abre o teu coração e fale: Rei dos Reis. Chame Ele aí, Ele vai aí, Ele está aí com você, Ele habita em você. Ele não tem habitado mais porque tem coisas ruins ocupando o lugar que só cabe a Ele ocupar na sua vida. Jogue isso para fora nesse dia. Jogue isso para fora e diga: julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Entrego em tuas mãos todos os meus perseguidores e todos os que me odeiam sem causa. Entrega isso nas mãos de Deus, querido. Entregue isso nas mãos do teu Deus. Entregue isso a um leão assentado no trono que pode julgar e trazer justiça à tua causa, meu amado. Sim, querido. Sim. Deixa Ele tomar o lugar dele. Bota esse ódio para fora. Coloca para fora esse sentimento de revide. Sim, coloca isso para fora. Deixa Ele tomar. Fala: Deus, eu coloco isso. Vem tomar o teu lugar que nunca deveria ter colocado outras coisas dentro de mim. Sim, querido, arranque esse sentimento adverso da sua vida. Deixa Ele tomar o lugar dele em sua vida. Por mais difícil de entender que seja algumas situações, o Senhor quer te confortar nesse dia dizendo: eu sou a tua justiça, eu sou o que te sara, eu sou o que te prospera, eu sou o que te livra, eu sou o Tisdiquinu, eu sou o Jeová Rapá, eu sou o Jeová Nissi, eu sou o Jeová Sabaote, eu sou o Deus que é a tua bandeira de vitória, eu sou. Escute o consolo de Deus, receba o consolo de Deus, receba a misericórdia e a cura do Senhor para tua alma neste dia. O Senhor te diz: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que é a tua justiça. Laracando anararacandara soremene calaba. Riaba sui de candarébia. Racantoro calavachandarábia, arabandacalassúbia. Receba paz, seja um agente de paz, seja um filho que tenha no coração o mesmo sentimento do Pai. Há uma alma atrás desse perseguidor, há uma vida que precisa ser salva. Não seja um agente do mal, odiando, espraguejando, mas seja um agente de boa nova. Ministra os seus algozes agora, libera o perdão, libere a graça, ore por aqueles que te perseguem agora, que Deus
Deus lhe traz a memória agora, cada um deles, pronuncia o nome dele e diz: Senhor, eu libero paz, eu libero a tua justiça sobre ele, eu libero, Senhor, um amor incondicional no coração desse, pelo Senhor, meu Deus, eu te louvo, Deus, porque esse irmão tem me feito crescer e aproximar do teu nome. Aleluia! Sim, querido. Arabadacalabaxandarabadacalabaxandarábia. Rasoremenecalabaxandarábia. Se alegre, querido, não pela destruição dos seus inimigos, não pela destruição dos que te perseguem, do que te lesionaram, mas, querido, regozije-se com a intervenção divina na tua vida. Sim, regozije com a intervenção divina na vida dessa pessoa. Sim. Aleluia, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor. Sim. A salvação vem de Deus, querido. A salvação vem de Deus. Não, aleluias, o livramento do salmista. A salvação, ele é santo e poderoso. Sim, contemple a bondade de Deus. Desvie o pensamento de si, contemple a bondade de Deus e desvie o pensamento das pessoas que te afligiram. Contemple a bondade de Deus. A bondade de Deus é que tem que ser contemplada, não ódio, não inveja, não rancor, querido, não a vontade de fazer justiça própria. Contemple a bondade do Pai. Sim. Contemple a bondade do Senhor. Deus, céus e terra, Senhor, se alinham agora neste momento. O Senhor Deus, no seu infinito amor, Pai, colocou a nossa vida, falo nossa, porque como eu preciso dessa palavra, colocou a nossa vida nessa manhã diante desse salmo. Quantas vezes, Senhor, eu erro, nós erramos, Senhor, querendo que a justiça seja da forma que eu penso, da forma que eu quero, e não deixamos a justiça do Senhor ser feita, Deus. E isso tem nos causado feridas imensas, tem nos prejudicado só a nós mesmos, Senhor. Mas nesse momento, Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Deus. Sara as nossas feridas, Senhor. Que o nosso coração entenda, Deus, que eu tenho que me apegar ao Teu bondoso amor, que nunca deveria ter saído do meu coração e dado lugar, ó Pai, às intrigas, dado lugar ao ódio, dado lugar ao rancor, dado lugar à mágoa, Senhor. Deus, limpa a minha alma, sara minhas chagas, sara minhas feridas, sara feridas desse amado, dessa amada, desse filho, dessa filha hoje, Senhor. Que ele veja que há um bem maior a ser feito com a Tua justiça, essa vida ser salva pelo Teu grande amor, Senhor. Sara esse coração, sara essa alma, Senhor. Libera, Deus, cura, 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 cura nessas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que ao rungir do leão da tribo de Judá, leve para bem longe toda a arma que temos militado, que não vem do Senhor, Deus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa família, eu abençoo esse lar, eu abençoo essa moça, esse rapaz, esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, essa mulher e esse homem. Eu os abençoo, Pai, e declaro, Deus, ó Pai amado, o louvor e honra ao Senhor.
em gratidão pela tua justiça feita a nós neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Peça a Ele isso, que tome o lugar dele aí, querido. Peça que Ele tome o lugar dele aí na sua vida. Peça que Ele tome o lugar aonde entrou o ódio, aonde entrou o rancor, a mágoa, a decepção, a angústia, a tristeza. Que superabunde a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fala, vem, Senhor, e toma o teu lugar no meu lar. Que o lugar que exista dentro do meu lar não seja o ódio, não seja a mágoa, não seja a tristeza, mas que seja o Senhor em todo o tempo. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida dos meus parentes. Em nome de Jesus, querido, libere isso. E fala, Jesus, toma o teu lugar, este lugar é seu. Esse lugar não é por sentimentos nem para armas erradas que eu tenho usado. Este lugar só cabe ao Senhor, Deus meu, Pai e eterno amor da minha vida, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao fim dessa live e eu quero crer que essa palavra falou poderosamente ao seu coração. Você que não pegou, desde o início, nós vamos compartilhar aí após ao término aqui. Você pode ver ela na íntegra ou esperar nós colocarmos ela lá no canal do YouTube. A partir de mais à noite, até amanhã, ela vai estar disponível só a parte do pão. Que você, querido, releia esse salmo, salmo de número 35. Ele começa parecendo que Davi está querendo que Deus extermine os seus opositores. E o interessante é que os opositores de Davi não eram exércitos inimigos, era aquele que sentava à mesa dele. Era aquele que outra hora ele exerceu muito amor e dedicação a eles. Então que você possa, deixar Deus tomar o lugar dele na sua vida. Queridos, eu quero só reforçar aqui o convite, sexta-feira, às 19 horas, a partir das 19 horas, com as Déboras, e logo em seguida o culto, às 19h30, nós estaremos ali dando reiniciando as atividades de sexta-feira na Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Venha estar conosco, nessa grande campanha que vamos fazer, nas sextas-feiras ali, a qual a quantidade de dias que você vai fazer a campanha é você e Deus, E eu coloquei um tema que Deus colocou no meu coração, matando, na verdade, liberta-me de mim. Olha que tema poderoso. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me de mim. Então, vem estar conosco sexta-feira, a partir das 19 horas. Conto com você ali, uma palavra poderosa, a qual a irmã Júnia vai estar ministrando, ali para as Débora, logo em seguida o nosso culto. Então, eu convido você a estar conosco ali. Eu convido você a comunicar, aos irmãos que estaremos ali reiniciando os cultos, as atividades de sexta-feira. Então hoje, a partir dessa semana, teremos culto às sextas-feiras, 2 cultos aos domingos, umas 18 horas e umas 19 horas, na IMW Jardim Atalaia, Rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia, cidade de Governador Valadares, a capital do povo de Deus.
Que você tenha um restante de dia abençoado, tá? No nome de Cristo Jesus. Eu compartilhei ali, irmão, o foldzinho do nosso culto de sexta-feira. Recompartilhe, vai para frente, após o término que eu vou compartilhar aí na minha linha do tempo aí no Facebook, você vai poder acessar aí o foldzinho e colocar aí no seu status, no WhatsApp, lá no Instagram, né? Divulgue aí, eu creio que vai ser um momento de muita graça de Deus, de muita unção do Senhor. Ó, vou ficando por aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, te guarde e te proteja. Até quinta-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Deus te abençoe.